Então aqui eu vou mostrar alguns tipos de captação, né? Começando aqui pela captação de águas subterrâneas, que seria ali dos aquíferos, né? Que estão abaixo do solo. Então tem um aquífero livre, que ele tá fluindo, né? Então existem aquíferos que eles aparecem de tempo em tempo, de acordo com a quantidade de chuva que cai numa bacia, né? Tem aqui infiltração, cai a água da chuva, ele infiltra ali para o aquífero, né? Alguns chamam de lençol freático. E aqui um aquífero cativo, que ele seria uma camada abaixo, né? Então pode ser, por exemplo, um aquífero que ele é permanente, sempre tem água passando ali, né? Que em compensação ele é mais difícil de ser tirado porque ele está mais para baixo, né? Às vezes a gente tem rocha aqui que dificulta a gente tirar. Então tem aqui, ó, captação dos poços, métodos de penetração no solo. Pode ser escavado, cravado, perfurado, né, rasos. Então tem uma série de situações que a gente pode fazer para tirar essa água dali. E eu acredito que o que seja mais comum são as águas superficiais, né, dos rios, que é o que está dizendo aqui, ó. Cursos com pequenas oscilações de nível. Tá, vamos começar por esse aqui. É feita a captação junto às margens ou com tubos protegidos de tomada direta ou desviando-se a água para um poço rente à margem, de onde é feita a retirada ou ainda mediante a utilização de um canal lateral de derivação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a gente tem várias formas de fazer. Pode ser feito direto ali no rio, ou a gente pode desviar a água para tirar, fazer um poço ali na lateral, né? Uma espécie de uma caixa de concreto ali, por exemplo, para fazer isso aqui. Então, tem algumas imagens aqui de exemplos, ó. Captação com grade e crivo. Então, aqui ele vai falar bastante de crivo. O que é esse crivo? Isso aqui é a ponta do tubo que ele está puxando a água, tá? Então vai ter uma bomba ali que está fazendo a sucção dessa água, ela vai estar sendo sugada, e aqui esse crivo é uma válvula que impede que a água que entrou ela retorne, caso a gente, sei lá, desligue a bomba, tá? Então crivo quer dizer que ele só sai do rio e vai para a bomba, ele não faz o trajeto contrário. E normalmente aqui a gente tem uma proteção que é para não entrar uma folha, por exemplo, né? Alguma coisa maior ali. Então isso aqui existe até para bombas em termos de edificação, para você em cisternas de um prédio, por exemplo, ou você pegar ali um sistema de hidrante, né? Você sugar ali a água de um hidrante, você também usa lá uma válvula de crivo, tá? Então aqui tem um exemplo, tá? De uma captação direta do rio. Tem aqui o nível do rio que ele é variável, né? Tem o máximo e o mínimo. Logicamente essa válvula vai ficar ali embaixo, né? Ela não vai ficar aqui no meio desses dois níveis aqui. Então ela vai estar ali de pé e aqui ocorre a sucção, tá? A água é sugada, é puxada até um conjunto motobomba, tá? E essa bomba ela vai ser dimensionada de acordo com a quantidade de água que a gente está sugando, né? E aqui ela vai ali vai ali não, né? Vai para onde estiver a estação de tratamento de água. Então aqui pode ser com revestimento também, que é semelhante, mas aqui está uma lateral do rio, né, desse manancial um pouco mais preparado, né? Então pode ser ali de concreto, com rocha, enfim. Mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Captação direta com um muro de estabilização, ó. Então em vez de ter o perfil natural do rio, agora foi criado aqui um muro, né? E a tubulação ela tá um pouco diferente aqui, então isso aqui exige um pouco mais de investimento, né? Mas em compensação a gente tem um maior controle ali, né? Parece ser aqui, por exemplo, a gente pode fazer um guarda-corpo, enfim, pode dar mais acesso ao sistema. Aqui um outro exemplo, captação direta com barragem de nível. Tá? Então aqui pode ser utilizada uma barragem feita de pedras para fazer o sistema, tá? E aqui a mesma coisa, eu tenho uma válvula de pé e crivo, né? E tem isso daqui puxa, vai lá para a bomba. Aqui um exemplo com barramento, tá? Barramento quer dizer uma espécie de barragem, né? Um barramento. Então aqui é um sistema feito de pedra, por isso que ele se chama enrocamento, tá?
blocos de pedra para elevar o nível. Então a água bate nessas rochas que ela vai a jusante aqui acima ela vai subir o nível, né? Porque ela vai ficar mais difícil de escoar. Então a gente aproveita isso para colocar o crivo ali, a válvula, né? E puxar ali para aqui, por exemplo, um poço de captação, mas poderia ser ter ali a bomba, desviar a bomba, tá? Como exemplo. E aqui mesma coisa, mas com vertedor com placa móvel, tá? Então é como se fosse uma barragem, né? Que um vertedor é uma parede, basicamente a água está passando aqui pelo meio, né? Mas aqui não passa pelas laterais, então vai retardar aqui o escoamento, a vazão dessa água, tá? Então percebemos que todos esses sistemas aqui foram modificados, né? Para ficar mais fácil de captar água. Esse exemplo aqui é uma caixa de tomada de fonte da encosta, tá? Então, quando a gente está numa encosta ali, uma montanha, por exemplo, né? Então, ali a gente tem um subsolo impermeável, basicamente uma rocha, né? Aqui a gente tem a encosta, né? E aqui no meio a gente tem um lençol d'água. Então, a gente faz aqui um sistema com rocha, né? Brita, pedras arrumadas, constrói aqui um poço de concreto. Se a água aqui subir demais o nível, vai ter um ladrão, que é um extravasor, que ela vai escapar por aqui, né? Embaixo tem a parte de limpeza, né, que sai por ali. E aqui esse tubo no meio é o nosso sistema de sucção, onde a gente vai tirar a água. Então, lembrando que esse sistema aqui, como ele é de uma encosta, tende a ter uma água um pouco mais pura, né, um pouco mais limpa do que os sistemas como esses daqui, que foram coletados direto de um rio, né? Então, a gente tem que talvez investir um pouco mais com obras, mas consegue uma qualidade melhor.